Pensamento de cura. Nós estamos falando sobre o pensamento. Nós começamos aqui falando, em primeiro lugar, que em nome de Jesus, nós vamos ter que pensar positivo. Pensamento forte do povo de Deus é só com Jesus. Nós já aprendemos que nós temos que pensar em caridade. Pensar no bem do nosso próximo. É difícil isso, né, pessoal? Nesse mundo cruel, difícil, nesse mundo terrível, é difícil você pensar o bem do próximo. Mas para o povo de Deus, isso não é impossível. Porque nós temos o Divino Espírito Santo que nos capacita para isso. E o pensamento de cura. Como que nós fazemos isso? É fácil, é muito fácil. Vamos relembrar o que nós dissemos no início sobre pensamento. Na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, vamos voltar aqui para falar. Tudo que é nobre, tudo que é de boa fama, tudo que é de bem, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Diz assim, capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos, seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus a vossa preocupação mediante a oração, as súplicas, a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ora, se Paulo está sugerindo, falando com a palavra aqui, que até os nossos pensamentos, eles terão que ser guardados por nosso Senhor, logo nossos pensamentos não poderão ser qualquer coisa, ou coisa desagradável. Na recomendação do apóstolo, quando nós vimos aqui em Colossenses 3, pensai nas coisas que são de cima, pensai em coisas executáveis, coisas para progredir você na fé e para você também desenvolver o seu ministério que Deus, o seu dom, Deus, aquilo que Deus te capacitou para fazer em prol da igreja e das pessoas que precisam de Jesus. Em que consiste o pensamento de cura? Consiste em você pensar, em primeiro lugar, nos nossos órgãos. Sim. Pensar no funcionamento do nosso organismo. Bem, porque quando a pessoa diz assim, hoje mesmo nós recebemos aqui a informação de um filho de Deus, um irmão de um filho de Deus, da filha de Deus aqui da igreja, está internado no hospital, está todo entubado. Mas o que acontece com esse filho de Deus? Ele passou a vida inteira fumando e bebendo. Fumando e bebendo. Ora, se a pessoa fuma, se a pessoa bebe, então ela vai ser difícil dela pensar nos órgãos dessa pessoa funcionando bem. Está entendendo, pessoal? Para eu pensar no bom funcionamento dos meus órgãos, seja coração, pulmão, rins, aparelho digestivo, o aparelho circulatório, todo o nosso organismo, os principais órgãos vitais, como rins, para você pensar o perfeito, o bom funcionamento desses órgãos, você não pode ingerir drogas, você não pode ingerir bebidas alcoólicas, você não pode fumar, porque todos nós sabemos no planeta inteiro que o maior causador do câncer pulmonar é o cigarro.
E se a pessoa fuma, então ela vai ficar impedida de pensar no funcionamento do seu órgão, do seu pulmão, principalmente. Se ela tiver que pensar alguma coisa, se a pessoa que fuma, e ela tiver que pensar alguma coisa acerca do seu pulmão, por exemplo, ela será obrigada a pensar: poxa, o meu pulmão, a qualquer momento desse, vai mostrar aqui um câncer, uma, uma insuficiência respiratória, uma, uma anormalidade que eu terei que procurar um médico. Pensar isso. Para você pensar bem nos seus órgãos, você não pode ingerir as drogas. Meus órgãos têm que funcionar bem. Você pode fazer isso, assim, na sua casa, no momento que você vai dormir, ou que esteja deitado. Né? Os meus órgãos funcionem bem. Que neste sono, em nome de Deus, o meu pulmão, o meu coração possa descansar, respirar, receber a vida do Eterno, do Todo-Poderoso. Pensamento de cura consiste também em pensar no coração que é vida. Meu coração é vida. Muita vida para mim. O pulsar. É muito bom. Eu tenho o costume, por exemplo, de botar a mão no meu coração, assim. Quando eu vou deitar, aí eu penso assim: Senhor, eu vou dormir. Eu vou dormir, Senhor. Tu estarás comigo no meu sono. Mas se eu não aguardar, Senhor, eu estarei contigo para sempre na eternidade. Claro que nós falamos e pensamos isso, mas o que nós queremos é aquilo que Paulo disse nos Filipenses: meus irmãos, eu não quero partir. Eu tenho muita alegria em estar com vocês, meus irmãos, mas se eu partir, eu terei a maior alegria de estar com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Entendeu? Claro que, por isso que Paulo disse assim, que o viver e o morrer dele é ganho. Por isso que ele diz que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quer dizer, tanto ele tinha alegria de viver, de servir a igreja de Jesus, de pregar o evangelho do Senhor, como também ele se alegrava em lembrar, em pensar que estaria com o Senhor nos céus. Entendeu? O pensamento de cura consiste em nós dizermos para os nossos órgãos: tenha saúde. Eu tenho a saúde de Deus. Foi a palavra que Pedro falou, né? Chegou lá para, se não fala a memória, para Cornélio. Foi para um... Ele disse assim: Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dá saúde. Não sei se foi Cornélio, não me lembro bem o nome agora. Jesus Cristo te dá saúde. Então, você pode pensar assim, né? Você, olha, meu pulmão, meu coração, Jesus te dá saúde. Muito bom você fazer isso, como se fosse uma contemplação introspectiva, como se fosse uma visão do seu interior. Entendeu? O pensamento de cura consiste também em você receber essa cura. Que às vezes você está pedindo, você está fazendo a visão introspectiva dentro de você, né? Através da fé, isso é através da fé, isso não é loucura. Entendeu? Porque Davi, ele disse assim: sonda-me, Senhor. Então, vê se há em mim alguma coisa má. Davi, ele fez essa oração: Senhor, retire do meu íntimo a raiz de todo mal. Ele falou em outras palavras lá, né? Eu estou parafraseando aqui. Senhor, sonda-me, vê se há em mim alguma coisa má. Então, eu acredito assim, se Davi fez essa oração, isto significa que ele, antes, ele fez uma introspectiva nele próprio. Só que ele, como homem, como frágil, como finito, ele ficaria na dúvida se ele dependesse somente dele para olhar o seu interior. Mas ele pediu:
ao Pai: Pai, sonda-me, vê se há em mim alguma coisa. O pensamento de cura consiste em você receber a contemplação de Deus, a cura de Deus. Consiste também em você receber o toque de Deus, né? Aquela mulher que estava com a hemorragia, ela pensou assim: se eu pelo menos tocar na orla do vestido dele, eu vou ser curada. Ela não falou isso com ninguém. Ela pensou: se pelo menos eu tocar, e com a fé, ela foi lá, né? A Bíblia nos deixa claro para nós que ela pensou de receber a cura do Senhor. E ela foi e tocou. E Jesus: quem me tocou aqui? Quem me tocou? E os discípulos, Pedro: Senhor, tanta gente aqui, como o Senhor faz uma pergunta dessa? Aí Jesus disse assim: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Pessoal, o nosso Salvador, ele é o médico dos médicos. Este mundo que nós vivemos, ele está tão porco, tão imundo, tão sujo, tão nas trevas, que até nós, cristãos, ficamos, de repente, impedidos de contemplar a glória de Jesus. A glória do nosso Jesus Cristo Salvador. Nós ficamos, às vezes, impedidos. Nós só poderemos ter essa contemplação através da fé, da glória de Jesus, quando nós nos imbuirmos, enchermos do Espírito Santo. Só através do Espírito Santo é que você vai ter a visão, a contemplação da glória do maravilhoso Jesus, o médico dos médicos. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor. E vamos, a partir de hoje, pensar no nosso bem. Não só o bem do nosso corpo físico, né? Mas também do nosso próximo, da pessoa que está próxima de nós. Você pode chegar perto de uma pessoa que está doente, que está enferma, na sua família, e com o pensamento, você não precisa falar nada, com o seu pensamento de fé, você curar aquela pessoa em nome de Jesus. O Senhor foi muito claro, ele disse assim: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Assim seja. Então nós vamos fazer isso, pessoal. Vamos fazer isso. Porque não custa nada, né? Você apenas vai ter que se concentrar. Às vezes você não precisa nem pedir licença para aquela pessoa que você gostaria de vê-la curada. No silêncio, né? No silêncio solene. É o que nós estamos fazendo aqui nesta sexta-feira. No exorcismo solene. Você, com o seu pensamento de cura, você pode também alcançar a pessoa que está próxima de você. Entendeu? Jesus cura. Cure essa pessoa. Gente, é tão bom fazer isso. É tão bom fazer isso aí. Experimente fazer isso aí. Tá? Você vai não somente ouvir o que nós estamos dizendo aqui, porque o objetivo dessa palavra é para empreender você na fé, para que através dessa audição, dessa palavra que estamos dizendo para você, é como se fosse uma sugestão para você executar. Como você vai executar isso? Primeira pessoa que você encontrar enferma, se você tomou conhecimento daquela pessoa está com um problema renal, então você vai pensar no bem daquela pessoa recuperada. Assim seja. Eu não estou ensinando você a fazer mágica, não. Eu não estou fazendo você ser uma encantadora, não, pessoal. Eu estou ensinando com o que nós aprendemos com a Santa Bíblia, com as Escrituras Sagradas, a
a palavra de Deus, estou ensinando a você colocar em prática aquilo que o nosso Senhor incumbiu-nos de fazer e que nós, infelizmente, não fazemos. Que Deus quer nos usar como instrumentos, né? Em suas mãos, assim seja. Então você vai dizer para Jesus: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu vou executar com a minha fé a bênção da cura para as pessoas, com o meu próprio pensamento de fé. Assim seja. Sexta-feira nós vamos continuar falando sobre pensamento. Viu? E vamos lembrar o que Paulo diz aqui, no capítulo 4, aos Filipenses, versículo 8. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis que deve ocupar os vossos pensamentos. Então você vai fazer isso, você vai pensar em coisas boas. Tá? E às vezes a pessoa ela não consegue pensar bem de si próprio, bem do seu próximo, porque ela fica envolvida com tantas coisas ruins neste mundo, contemplando, assistindo, né? Porque hoje nós vivemos numa parafernália de informações, de exibições de filmes, nós temos o cinema, nós temos aí os DVDs espalhados por toda a cidade, por todo o mundo, onde as pessoas assistem tantas coisas desagradáveis. E por trás disso aí existe muita ação do inimigo para levar você a pensamentos de morte, pensamentos ruins, para você não conseguir realizar aquilo que Deus capacitou você de fazer pelo lado do bem. Você quer ver uma coisa? Você quer ver como é que o inimigo, eu vou dar um exemplo presente. Como é que o inimigo consegue sabotear a fé? Como é que o inimigo consegue sabotear a fé da pessoa? Você quer ver uma coisa? Preste atenção. Os 10 mandamentos. Uma emissora de televisão no Brasil está exibindo uma novela que tem por título Os 10 Mandamentos. Mesmo uma pessoa que não seja cristão ou cristã, que tem apenas informações do cristianismo, mas falou assim, os 10 mandamentos, qual é a informação impactante e instantânea que a pessoa terá ao ver os 10 mandamentos, ou novela, os 10 mandamentos, ou filme, os 10 mandamentos. A pessoa já automaticamente, na sua mente, já está ligado a algo sagrado. Está ligado com a Bíblia, está ligado com Moisés, está ligado lá com a história sagrada de Êxodo, não é isso? Até mesmo as pessoas que não são cristãs, falou assim, os 10 mandamentos, as pessoas vão ligar logo automaticamente, linkar com a Bíblia. Mas o que acontece? Tem uma novela que está sendo exibida na emissora da televisão aqui no Brasil, que não ocorre assim. A história que da novela não é a sagrada. Você vai ver, eu vou lá, vou ver os 10 mandamentos, vou ver a novela. Só que você chega lá, você, ao invés de ver uma história sagrada, você vai ver promiscuidade, sabotagem, assassinato, adultério, pedofilia. Você vai ver tudo não presta. Aí você vê como é que o diabo laça as pessoas, até através de uma exibição de uma novela, com o título Os 10 Mandamentos. Aí você vai ver, puxa, eu vou ver, porque 10 Mandamentos está lá na Bíblia, tem a ver com a história de Israel, tem a ver com a história de Moisés. Aí você senta na cadeira, você vai assistir, aí você vai ver tudo quanto é do inferno naquilo ali. Eu quero dar um alerta para você que está aqui nesta noite, hoje, dia 8
de maio de 2015. Você que está aqui neste santuário hoje, você que me assiste em qualquer parte do Brasil pela internet, nesta palavra que o bispo Afonso Querubim está falando. Cuidado com esta novela, Os 10 Mandamentos, que está sendo exibida por uma televisão brasileira. Cuidado, viu? Porque essa novela é um engodo, é um engano. É para poder sorratear a sua fé. E talvez não seja o intuito do autor da novela e dos produtores da novela, talvez não seja diretamente essa a intenção. Mas quando você presta atenção no histórico, você vê de cara que ali não tem nada a ver com história sagrada. Ali tem a ver com histórias de sabotagem, de engano, de suborno, de tantas coisas ruins que não fica bem. Você que quer ter um pensamento de coisas boas, como recomenda a Bíblia, e você ficar aí seguindo uma história dessa. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, meus amigos. A novela Os 10 Mandamentos é uma novela não recomendada para aquele que é de Cristo. Cuidado, tá? Porque nós estamos vivendo o tempo do fim. Estamos vivendo as vésperas da volta de Jesus. E existem muitas coisas neste mundo que, se você não prestar atenção, você também é laçado. Você é laçado pelo inimigo, porque ele trabalha em todos os 4 cantos da terra. O objetivo de Satanás é tirar você da presença de Deus, tirar você da igreja de Jesus, tirar você da comunidade, tirar você de seguir o Senhor e deixar você perdido. Porque aquele que não segue Jesus, aquele que deixa o nosso Senhor, ele se perde. Ele se perde. Eu conheci um homem na internet, eu não vou dizer o nome dele aqui, tá? Eu conheci um homem na internet que na internet, ele disse que ele dirigia 8 igrejas evangélicas. Ele era pastor e tinha 8 congregações. E, de repente, induzido por palavras ditas na internet mesmo, contra o cristianismo, ele foi persuadido e ele se revoltou contra a fé cristã, começou a xingar nosso Senhor Jesus Cristo, começou a xingar a igreja de Jesus. Hoje este homem, ele está com câncer e está pedindo ajuda na internet mesmo, no próprio canal dele, pedindo ajuda, porque a enfermidade feroz chegou até ele. Você pode dizer assim, poxa, mas a pessoa está aqui na Terra, está sujeita a contrair doença, qualquer um de nós. No caróis de Deus, Deus pode permitir eu, você, qualquer um de nós, termos a doença. Entendeu? Porque, afinal de contas, nós estamos aqui neste mundo. Para você passar dessa para outra, tem que haver um motivo. Mas você, de repente, você está seguindo o Senhor, você está na igreja, você está servindo a Deus, porque servir a Deus é servir ao próximo, como já falei aqui muitas vezes. Você está pregando o evangelho, de repente você abandona tudo aquilo que você está fazendo. Cospe no prato que você comeu, começa a xingar aquilo que você fazia, e não vai acontecer nada com a pessoa. Claro, pessoal, que vai acontecer. Esse filho de Deus está lhe dando dó. Ele agora está pedindo dinheiro, pedindo ajuda, que até qualquer um de nós poderíamos fazer isso, para comprar os remédios, porque ele está numa situação caótica de saúde. Então, por aí, você pode observar que tem que se ter muito cuidado, porque hoje o que está acontecendo aqui no Brasil, o que está acontecendo em vários lugares do mundo, como nós temos falado ultimamente, né? As pessoas estão assim, né? Agora no Brasil, agora tem um novo modelo de povo. Tem a Igreja de Jesus e tem agora está formando um time ao contrário à igreja.
que são os desigrejados. Os desigrejados. E esse time está crescendo. Daqui a pouco nós vamos ter metade da igreja de Jesus e vamos ter a metade desigrejado, como se fosse 2 times de futebol em campo. Entendeu? Deu para você entender? Isso está acontecendo no Brasil. É lamentável. Quem está agora atacando os cristãos, quem está falando mal do cristianismo, quem está agora mandando você abandonar a sua fé em Jesus, abandonar a igreja, são esses desigrejados que está crescendo. Não vai nessa onda não, pessoal. Que eu citei o exemplo desse filho de Deus aí, que é de dar dó. Ele agora está pedindo na internet ajuda financeira para comprar os remédios dele. É de dar dó. É interessante que muitos desigrejados que conhecem este senhor, que já foi pastor da igreja evangélica, aqui, me parece que foi aqui em São Paulo, os desigrejados conhecem-o, e eles não falam nada. Eles continuam fazendo a mesma coisa, sem observar que entre eles já tem um que já está, ó, recebendo o açoite. Você vai xingar nosso Senhor? Você vai xingar esse povo remido pelo sangue de Jesus e não vai acontecer nada com você? Cuidado. Cuidado, porque é isso que eles estão passando também. Eles xingam, eles falam e até zombam. E aí não vai ficar impune? Não. A Bíblia diz assim, que Deus não se deixa escarnecer tudo que o homem semear, isto ceifará. Próxima sexta-feira vamos continuar falando sobre pensamento. Cuidado com a novela Os 10 Mandamentos, viu? Essa novela é venenosa e perigosa, não assista. Se você quer ter pensamentos bons, se você quer ter coisas boas na cabeça, não assista Os 10 Mandamentos, que está sendo exibida por uma grande emissora de televisão no Brasil. Cuidado, viu? Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Aberto, Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513. Eu sou o Bispo Afonso Querubim. Eu tenho uma alegria imensa em poder estar aqui transmitindo para você a palavra de Deus. E desde criança, o Senhor Jesus Cristo me chamou para essa missão de ministrar a palavra de Deus, de levar o Evangelho de Jesus às pessoas que não conhecem o Senhor. Eu tenho uma alegria imensa poder estar aqui. Eu quero dar um alô para todo o pessoal do Facebook, né? O pessoal que nos acompanha no Facebook, de qualquer parte do Brasil. Deus abençoe você. Também o pessoal do Twitter, só consegue ter o Twitter, e todo o segmento da rede social onde nós estamos. Nosso blog ainda está incompleto, né? O blog, nós estamos também trabalhando com o blog, mas o blog nosso está ainda sem paginação, sem organização, porque nós não temos tempo de organizar, nós não dispomos de produção atrás de nós, tudo é feito por nós mesmos, da minha pessoa, e eu não disponho de tempo, é muita coisa ao mesmo tempo para fazer, e por isso que eu tenho algumas coisas da internet que estão assim, paradas, porque, como eu falei, né, para nós termos uma produção atrás de nós, quem conhece como é que funciona a internet, como é que funciona esse meio de comunicação, esse meio de comunicação fantástico que é a internet, e tem muitos irmãos que fazem as transmissões, que fazem os seus sites, tudo organizado, porque tem uma equipe trabalhando com eles. Tem uma equipe. E no nosso caso aqui, a equipe sou eu e Jesus, e a fé, a coragem, o tempo. E nós não dispomos nem de nada. Tudo que nós fazemos assim, na coragem, na fé, e mínimo que nós fazemos com amor. Porque o nosso objetivo aqui não é criticar ninguém, não é estar aqui falando mal de ninguém. Nosso objetivo aqui é falar bem de Jesus e abençoar a sua vida e disseminar a palavra de Deus.
O nosso canal na internet, Missão Yahvé, no YouTube, né? Missão Yahvé, tá? Você que está nos assistindo pelo YouTube, você pode se inscrever. Como assim? É só você clicar nessa parte aqui vermelha, que tem aqui embaixo do vídeo. Você clica ali e automaticamente você vai estar inscrito no nosso canal. Se você quiser entrar em contato comigo através do e-mail missãoiavé@gmail.com. De qualquer parte do Brasil, você pode ligar para o telefone 2597-6926, prefixo 11, São Paulo, tá bem? Deus abençoe você. A qualquer momento, eu vou estar por aqui, trazendo para você a palavra de Deus.